Cara, se você não tem consistência, fica um pouco difícil, tá? Fica um pouco difícil. Isso parece ser um pouco óbvio, né? Isso parece ser um pouco óbvio, mas na verdade as coisas óbvias precisam ser ditas, tá? Se você não tem consistência, você não consegue chegar a lugar nenhum, tá? Isso é a mesma coisa se você, por exemplo, se você começa uma academia, se você começa um projeto verão fitness, aí você vai para academia, né? Você vai para academia 2, 3 dias, 2, 3 semanas. Cara, você vai ficar forte? Você vai ficar com um corpo bom? Você vai ficar saradão para ir para praia, pôr um biquíni, pôr um short? Provavelmente não. Por quê? Porque 2, 3 dias ou 2, 3 semanas não vai garantir que você fique com um corpo perfeito. Por quê? Porque você precisa treinar ao longo de vários anos, talvez anos mesmo. Eu conheço pessoas, conheço amigos meus, cara, que treinam faz 3, 4, 5, 10 anos. Eu tenho até um tio que ele é personal trainer, ele treina faz 15 anos. Ou seja, você olha pro corpo dele agora e fala, caramba, o cara tem um corpo perfeito, o cara ele consegue, o cara é forte, musculoso, tem força. Mas será que sempre foi assim? Será que sempre ele teve esse corpo? Será que ele sempre conseguiu ter a força que ele tem hoje? As pessoas, elas olham muito pro resultado das pessoas. Só que elas esquecem de olhar o processo. Qual foi o processo que ele teve para ter o corpo perfeito? Qual foi o processo que ela teve para ter o corpo perfeito, tá? Então assim, se você não ter consistência no que você faz, dificilmente você vai conseguir atrair clientes, dificilmente você vai conseguir aumentar o seu faturamento, dificilmente você vai conseguir se sobressair da sua concorrência. Por quê? Cara, a internet, se você pegar o seu Instagram, por exemplo, se você entrar no Explorar, você vai ver que existem milhões de pessoas que estão concorrendo com você. Milhões de pessoas que estão no mesmo nicho que você. Se você não tiver consistência no que você faz, essas pessoas vão acabar te engolindo. Você vai ser apenas só mais um, vai ser uma pessoa que não vai ser lembrada, tá? Então assim, aí você pode me perguntar, beleza, tenho consistência. Renato, a pergunta é, quantidade ou qualidade? E eu te respondo, os dois. É difícil, mas os dois. Por que os dois? Porque não adianta você ter consistência só por postar quantidade, 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 quantidade. Isso não vai levar a lugar nenhum. Por quê? Porque as pessoas também querem qualidade, tá? Quantidade é bom, mas quantidade é bom quando você alinha com a qualidade, tá? Então assim, eu posto, sei lá, 2, 3 vezes por dia. Cara, eu sempre procuro fazer o meu melhor. O que eu pergunto? Qual que é a pergunta que eu faço para mim antes de postar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa? Cara, isso é o meu melhor? O que a pessoa, enfim, o que meu seguidor, quando ele vê a minha postagem, ele vai pensar sobre isso? O que a pessoa, quando vê isso que eu fiz, será que ela vai gostar? Será que vai ser útil na vida dela? Será que vai agregar valor na vida dela? Porque se não agregar valor, se não for útil, eu não faço, entendeu? Porque é perca de tempo. Você vai só se cansar, você vai só gastar a sua energia e não vai ter resultado, tá? Então assim, sempre que você for fazer alguma coisa, principalmente aqui na internet, mas em qualquer coisa da sua vida, tá? Ponha e faça o seu melhor, dê o seu melhor. Por quê? Porque assim, o nosso tempo é muito escasso, né? A gente acorda já, aqui por exemplo na empresa a gente é uma loucura, eu acordo, venho para a empresa e na hora que eu vejo já é 11 da manhã, cara, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, já tô indo para casa de novo, aí à noite eu tenho a minha família, tudo, na hora que eu vejo o dia já acabou. Ou seja, se você não fizer o seu melhor, eu vi uma frase ontem que é o seguinte, se você não fizer o seu melhor, você vai ter que estar refazendo a mesma coisa várias vezes. Ou seja, se você não tem tempo, exatamente, ó, a Célia falou, a dificuldade é para quem está começando, é o tempo. Quem tem emprego físico é difícil. Exatamente, se você não tem tempo, é aí que você não tem chance para errar. Você não tem chance para errar, por quê? Porque você não tem tempo para refazer a mesma coisa. E cara, eu vou ser bem sincero para vocês, eu demorei para aprender isso. E às vezes eu vacilo nisso, porque às vezes a gente faz alguma coisa só para cumprir tabela, para dar um check ali no papel, e a gente não dá o nosso melhor. E quando a gente não dá o nosso melhor, o que acontece? Vem a frustração,
né, você não tem resultado, você não consegue avançar, você fica sempre na mesma coisa, você pensa em desistir, você não quer continuar, você acha que, ah não, o que eu falo tá tudo errado, sei lá, o meu produto não é bom, eu não consigo conversar com as pessoas. Cara, às vezes o problema não tá nisso. Às vezes o problema tá em você não ter consistência, em você não fazer o seu melhor, entendeu? Porque quando você faz o seu melhor, por mais que a gente seja limitado em alguns aspectos, né, da nossa vida, a gente consegue desenvolver um trabalho bom. E isso, ao longo do tempo, a gente consegue atrair pessoas, a gente consegue atrair, trazer resultado para o nosso negócio, para o nosso trabalho, né? Então, assim, o segredo é você saber utilizar as ferramentas que você tem na sua mão, tá? Por exemplo, muitas pessoas, eu vejo por aí que muitas pessoas têm muita coisa dentro delas, muitas pessoas, eu já conversei com diversas pessoas, os meus seguidores, ou então até no meu convívio de amigos, enfim, muitas pessoas têm muito potencial, elas têm um conhecimento, elas têm algo muito importante dentro delas, porém elas não conseguem passar isso para as pessoas. Não sei se esse é o seu caso. Vocês têm dificuldade de passar o conhecimento que vocês têm para a sua audiência? Vocês têm dificuldade de transmitir o que está dentro do seu coração, o seu propósito para as pessoas? Escreve aqui no chat se você tem essa dificuldade, porque eu já tive muita dificuldade de realmente transmitir, de realmente falar o que eu sentia, de realmente conseguir expressar em um post aquilo que eu sei. Vocês têm dificuldade? Ou era só eu que tinha dificuldade, ou só meus amigos que tinham dificuldade? Exatamente, ó, o pessoal falando, tenho dificuldade, eu tenho medo de errar. Sim, eu tenho dificuldade. E é o que mais acontece, gente, é o que mais acontece. Pessoas conhecem muito, tá? As pessoas, elas têm um conhecimento absurdo dentro delas, só que elas não conseguem se expressar, né? Elas não conseguem colocar para fora, elas não conseguem atingir as pessoas certas. Consequentemente, você não vai ter resultado, tá? Porque assim, não adianta você ter um conhecimento e ficar só para você, tá? Você vai ser uma pessoa sucedida no que você faz? Vai. Só que se você tem a intenção de migrar para o digital, se você tem a intenção de entrar nesse mercado novo, porque assim, vamos combinar uma coisa, com essa pandemia, o processo agilizou muito, né? Se você for parar para olhar, talvez o que levaria de 5 a 7 anos para as pessoas começarem a migrar para o digital, isso está começando a acontecer hoje, tá? Isso está começando a acontecer agora. E se você não consegue colocar o seu negócio no digital, se você não consegue fazer um negócio aqui crescer, se você não consegue ter uma coisa sustentável, provavelmente você vai ser engolido daqui a um tempo, tá? Por quê? Porque a tendência do mercado, isso acelerou ainda mais com a pandemia, são as pessoas migrarem para o digital. Então o que eu quero dizer com isso você precisa sim aprender a se comunicar pela internet. Cara, como é que eu me comunico pela internet? Principalmente através dos posts, tá? Principalmente através dos posts. Se você não conseguir expressar o que você sabe através de uma postagem, você tá para trás, você ficou para trás. E não é qualquer post que eu tô falando, não é simplesmente você abrir o Canva e tacar as informações dentro do post e simplesmente postar e sair correndo. Não, isso não funciona, tá? Isso não funciona, isso vai repelir a sua audiência, isso não vai atrair a sua audiência. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, de fato, entender como faz para atrair a atenção das pessoas. Porque eu costumo falar uma coisa, cara, e isso é muito verdade, tá? Você pode ter o melhor conteúdo possível, tá? Você pode ter o melhor conteúdo possível. Se você não souber atrair a sua audiência pelos olhos, você não tem nada, tá? Por exemplo, eu falo de Canva, eu conheço o Canva, eu tenho domínio sobre o Canva.
Porém, se eu não conseguir expressar o meu conhecimento através de um post que chama a sua atenção, jamais você estaria me seguindo, jamais você estaria assistindo uma live que eu estou fazendo hoje, jamais você teria me conhecido, tá? Então, assim, você precisa, de fato, conseguir colocar todo o seu conhecimento através de um post, tá? Porque quando você posta e vai lá para explorar, cara, as pessoas, elas estão guerreando ali. É como se fosse uma batalha para chamar sua atenção. E quais são os posts que mais chamam a atenção? São aqueles posts mais bonitos, aqueles posts que tem o design mais alinhadinho, mais bonito, mais que prendem o seu olhar. Então, através desse design, desse post bonito, você vai lá, clica e consegue ler o que a pessoa está falando, tá? Então, assim, é extremamente importante vocês terem isso na cabeça de vocês. Se você é um empreendedor, se você tem um negócio, se você é um profissional liberal, cara, você precisa, é uma necessidade, tá? Você precisa aprender a expor as suas ideias para as pessoas, tá? Porque se você não fizer isso, logo logo vai vir um concorrente teu e vai fazer, e vai ganhar os teus clientes e você vai ficar para trás, tá? Eu vi as pessoas dizendo aqui, ó, que tem medo de errar. Cara, deixa eu te falar uma coisa, se você tem medo de errar, você não pode pensar desse jeito, porque é errando que você aprende, tá? Por exemplo, você imagina só se eu tivesse medo de errar. Eu não teria postado 420 vezes. Eu não teria começado... enfim, eu não teria feito um curso, eu não teria começado um programa de live, eu não teria... Cara, eu sempre erro. Eu sempre erro. Eu vou contar uma experiência para vocês em off. Teve um lançamento de um curso que eu fui fazer, que a gente estava fazendo um tráfego pago, e a gente pôs para rodar de manhã uma campanha e a gente esqueceu de direcionar o link certo, foi alguma coisa assim. E cara, a gente pôs para rodar. Passou umas 3 horas, não foi muita coisa, foi 3 horas. Eu entrei ali para ver e falei, caramba, tem alguma coisa errada aqui. Eu fui ver, eu não tinha colocado o link certo e tinha me consumido quase R$400. Ou seja, eu perdi R$400 em 2, 3 horas. Mas isso foi ruim no momento? Foi horrível, fiquei triste, poxa, rasguei dinheiro, praticamente foi isso. Só que, cara, eu errei e esse erro eu nunca mais faço, entendeu? Então, assim, errar é bom, em certo ponto é bom, tá? Porque se você não erra, você não evolui. Se você não se permite errar, você nunca vai sair da posição que você tá? É por isso que as pessoas, elas sempre continuam naquele mesmo lugar, naquele mesmo patamar. As pessoas, elas não conseguem se locomover. Por quê? Porque as pessoas, elas têm medo de errar, elas têm medo de crítica, elas têm medo de serem julgadas, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar. Cara, posso falar o português bem claro? Você não tem que ligar para isso. Que se dane isso, entendeu? Você precisa fazer somente o seu melhor. Você precisa ter consistência e dar o seu melhor. Se você errar, beleza, errei. Ó, o que eu errei? Eu errei nisso, nisso e eu errei nisso, tá? Então, ó, vamos lá, anota no papel o que eu errei e o que você vai aprender, tá? Se você errar e continuar persistindo no erro, aí é uma coisa. Agora, se você errar e falar assim, cara, eu errei, beleza, eu sou humano, eu errei, admito que eu errei, perdi dinheiro, me frustrei, penso em desistir, eu errei. Tá, mas o que eu posso fazer agora para ser diferente? O que eu posso melhorar? Beleza, eu errei nisso, eu errei numa postagem. Tá, eu errei nessa postagem, eu já sei que eu errei. Então, agora eu vou fazer diferente. Que nem falaram aqui, ó, ir se moldando, tá? Por quê? Porque quando você se permite errar, você se torna uma pessoa melhor, tá? Por exemplo, você acha que eu comecei fazendo as postagens que eu faço hoje, tá? Aí, ó. Legal, oficial Souza Fátima. Cara, você acha que eu comecei com a qualidade de postagem que eu faço hoje? Não, não. Se vocês pegarem meu Instagram e descerem até a primeira postagem, vocês podem ver que mudou muito. Cara, e foi errando que eu fui aprendendo, foi errando que eu fui conseguindo melhorar o processo, tá? Então assim, cara, perde esse bloqueio. Você pode se dar ao luxo de errar, tá? Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te julgar. E se te julgarem também, você não tem que dar moral, tá? Porque essas pessoas que te julgam hoje são as pessoas que depois você conhece no seu trabalho amanhã, quando dá certo. Então, assim,
faça sem medo, tá? Faça sem medo. Você precisa ser consistente, porque quanto mais consistente você for, quanto mais você se der o luxo de errar, de testar, mais rápido você vai conseguir chegar nos seus objetivos, tá bom? Mais rápido você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Então, assim, você precisa dar ao luxo de errar, tá bom? Só para vocês entenderem, gente, no final eu vou abrir para perguntas, porque eu quero ter um relacionamento mais próximo com vocês, eu quero responder as perguntas. Então, ó, mande as perguntas aqui referente à consistência, o que vocês têm mais dúvida nesse assunto, pode mandar que eu vou responder vocês. Meus alunos estão aí. Gente, obrigado, os meus alunos são demais, são sensacionais. Bom dia, tenho dificuldade em fazer postagens de artesanato tipo costura. Ó, eu vou te dar uma dica, Raquel. É Raquel. Raquel, faz o seguinte. Ninguém consegue desenvolver uma coisa do zero. Isso é um fato, tá? Se você está com dificuldade, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um papel, anotar quem são as pessoas do seu nicho que tem resultado. Quais são as pessoas do seu nicho que conseguem se sair bem. E começa a se espelhar nessas pessoas. Fala assim, poxa, essa pessoa ela faz isso, ela faz isso, ela faz isso. Ela posta desse jeito e desse jeito. Ela se comunica desse jeito e desse jeito. Não é copiar, tá? Você não tem que ser uma plagiadora dela, mas sim se inspirar. Por quê? O maior erro das pessoas, cara, eu até falo com a minha esposa, as pessoas elas têm dificuldade de se inspirar e de se espelhar nas pessoas. As pessoas elas sempre querem começar alguma coisa do zero, tá? Isso é um erro porque você não vai conseguir começar nada do zero, gente. Você precisa ter boas referências. Se você não tiver boas referências, você simplesmente vai começar uma coisa do zero, sem um parâmetro, sem direção, e você simplesmente vai se frustrar, porque vai dar ruim, vai dar errado. Então o meu conselho para você é, se inspire, tenha boas inspirações e boas referências, tá? Isso é a mesma coisa para você, Joana. Tem um bloqueio de criatividade para as artes. Cara, tem que se inspirar. Você tem o Pinterest, você tem o Instagram, você tem milhares de opções para você entrar, para você acessar, para você ter conhecimento. Não comece a fazer nada do zero. Quem é meu aluno do Artes no Canva sabe. Eu tenho uma aula lá que eu falo assim, ó, como você ter criatividade. Você vai começar a ter inspirações, tá? Por quê? Porque as coisas não vêm de repente, vem a ideia assim. Não, você tem que começar a pensar, tem que começar a analisar, tem que começar a tentar fazer padrões, tá? Então é assim que funciona, tá, gente? Para desbloquear a criatividade tem que ser isso, tá bom? É exatamente, ó. Minha dificuldade é saber exatamente o que passar para as pessoas. Como foi para você saber que queria passar o conteúdo sobre Canva, Renato? Boa pergunta, Brian. Cara, sabe como é que foi que eu comecei a falar de Canva? Eu tinha uma página, na verdade eu tenho uma página, ela está em stand-by, né, há algum tempo, porque eu não estou conseguindo administrar tudo, porque é muita coisa. Mas eu tinha uma página que era de cunho religioso cristão e a gente aconselhava as pessoas. Então, nessa página, eu cheguei a pagar pessoas para criarem o meu post, eu cheguei a investir dinheiro em pessoas que eram profissionais na área. E, cara, eu nunca conectava os posts iam sempre mal. E eu comecei a falar, caramba, tem alguma coisa errada, porque eu não estou conseguindo transmitir a minha mensagem. Lembra que eu falei para vocês? Eu não estou conseguindo transmitir a minha mensagem, porque algo queimava no meu coração, sabe? Eu tinha um desejo de ajudar as pessoas, de falar do amor de Jesus para as pessoas, mas eu não conseguia me comunicar com elas, porque eu não conseguia fazer um post. Eu ficava refém de terceiros e as pessoas elas não tinham a minha cabeça, elas não sabiam o que eu queria. Então ficava difícil eu conseguir conectar com as pessoas. Então o que comecei a fazer? Eu comecei a estudar e eu conheci o Canva, né? Falei, caramba, eu vou começar a mexer nesse Canva aqui e vou ver como é que faz. E aí resumindo a história, eu até dispensei essa pessoa que era design e comecei a fazer minhas próprias artes. Eu comecei a estudar o design, comecei a estudar as teorias, enfim, comecei a estudar tudo, comecei a praticar, porque tem muita gente, um parênteses, tem muita gente que só estuda e não pratica. E se a pessoa só estuda e não pratica, ela não aprende. Você só vai conseguir aprender se você praticar. E eu comecei a praticar, comecei a criar arte e, cara, eu comecei a testar, comecei a errar, comecei a criar coisas feias, tá? Comecei a criar uns monstros no Canva que ninguém gostava.
Só que, cara, depois eu comecei a aperfeiçoar, comecei a identificar padrões, comecei a pensar em como o meu cliente, em como os meus seguidores gostariam de receber aquelas artes, né? E eu comecei a tentar fazer. E eu comecei a fazer. E nisso as pessoas começaram a me perguntar, Renato, como é que você faz seus posts e tal? E a página não era para esse tipo de informação, era para informação de cunho religioso. Então eu pensei, caramba, tá aí uma oportunidade. Tem muitas pessoas que precisam se comunicar como eu. Elas têm um propósito no coração delas, tem algo que queima no coração delas, seja para ajudar pessoas, seja para ganhar dinheiro, seja para ensinar alguma coisa, seja para crescer, ter reconhecimento, ter autoridade. Porém, essas pessoas elas não conseguem transmitir o que elas sentem para as pessoas, né? E cara, na hora que eu percebi isso, eu falei, pronto, tá aí uma sacada, vou começar a falar de Canva. Só que ao mesmo tempo que eu pensei em falar de Canva, isso foi em novembro do ano passado. Eu comecei um perfil do zero, esse perfil que vocês conhecem, eu comecei ele do zero. E cara, já tinha pessoas falando disso, tá? Sempre que você tomar uma decisão, se você olhar para o lado, se você olhar para o outro, se você tirar os olhos, né, se você perder o foco, você vai desanimar. É aquela passagem lá da Bíblia que Pedro ele fala para andar, né, Jesus está vindo sobre as águas e Pedro fala, quero também pisar na água, se for o Senhor mesmo, permita que eu pise na água. Enquanto ele estava olhando para Jesus, que é o alvo, o foco dele, ele conseguia andar sobre as águas. No momento que ele tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, para o vento, para o mar, para a tempestade, ele começa a afundar. E cara, é isso que acontece na nossa vida. Se a gente tem um propósito, se a gente tem um objetivo, a gente tem que permanecer nesse propósito, nesse objetivo e sempre estar procurando melhorar. Agora sim, imagina só, se eu tivesse esse propósito e eu parei e falei, caramba, já tem fulano de tal, já tem tal, falando de Canva. Eu estaria olhando para o lado, eu estaria olhando para a tempestade, eu estaria olhando para as dificuldades. Isso teria me parado. Mas mesmo assim, se você tem dificuldade e adversidade, cara, se você continuar olhando para o alvo, se você tiver consistência, o tema da live é consistência, tá? As pessoas estão perguntando. O tema da live é consistência. Se você tiver consistência, se você tiver um foco, você continua. E mesmo que o resultado não venha tão rápido como você pensa, uma hora ele chega, tá? Eu vou falar para vocês. Teve um momento que quando entrou a pandemia eu quase desisti, porque aconteceu vários problemas. E, cara, isso foi o final do ano passado. E eu quase desisti de verdade. Eu pensei em desistir, meu pai ficou muito doente, pegou Covid e quase morreu. E nesse momento passou pela minha cabeça desistir, sabe? Falar, poxa, não, isso não é pra mim, eu não vou perder meu tempo fazendo isso. Só que eu tava olhando pro lado, eu tava olhando para as ondas, eu tava olhando pro vento, eu tava olhando pra tempestade. Quando eu foquei de novo no meu alvo, aí eu continuei. Aí, cara, tô aqui, hoje eu tô aqui. Não tô dizendo que eu sou melhor ou pior que ninguém, mas hoje eu tô aqui, você tá aqui. É porque você não desistiu. Se você chegou aqui nessa live é porque você não desistiu, sacou? Então assim, o segredo é você não desistir. Não desista, não desista nunca, entendeu? Assim, vocês têm uma ferramenta maravilhosa na mão de vocês. É o Canva, cara. O Canva, tem muitas pessoas que só ensinam o Canva, né? Se você pegar para pesquisar aí, tem muita galera que só ensina o Canva, só ensina você ser designer, aquelas pessoas bitoladoras, não, você tem que fazer isso, tem que ser design. Só que na verdade o Canva é um trampolim, tá? É por isso que eu falo Canva com propósito. Qual que é o propósito? O Canvas é um propósito para você chegar no que você deseja, tá? É uma ferramenta que te possibilita atrair clientes, é uma ferramenta que te possibilita aumentar o seu faturamento, você conseguir crescer, você conseguir, enfim, ter uma vida que você deseja, tá? Então assim, o Canva é uma ferramenta muito boa e eu percebi isso não só na minha vida, mas nas pessoas que eu transmito, as pessoas que são meus alunos, as pessoas que fazem os meus cursos, elas, através do Canva, teve uma pessoa que falou pra mim, um print que a pessoa mandou pra mim esses dias, que, cara, foi muito bom. Era um senhor de 66 anos, ele falou assim, não sei nem se ele tá aqui na live hoje, ele falou assim, Renato, eu nunca pensei na minha vida que com 66 anos eu seria capaz de criar alguma coisa do zero. Cara, isso me deixou muito feliz, sabe? Porque assim,
é lógico que é bom você ter aluno, é lógico que é bom você ganhar dinheiro, é lógico que é bom você ter um Instagram bolado, bombado, mas cara, quando você entende que você consegue transformar a vida das pessoas, quando você consegue pôr na sua cabeça que fala, poxa, através do meu conhecimento eu consegui ajudar uma pessoa, isso já valeu tudo, entendeu? Isso já valeu tudo. Então assim, vocês precisam entender isso. Qual que é o propósito de vocês? Por que vocês foram chamados, entende? Vocês foram chamados para transformar a vida de pessoas, né? Então assim, qual que é o propósito de vocês? O que vocês sabem fazer de melhor? E como é que você vai conseguir ajudar o próximo com o seu conhecimento, sabe? Isso vai muito além de tudo, gente. Isso é muito bom, sabe? É satisfatório, é prazeroso quando você compreende essas coisas, né? Quando você entende essas coisas, fala, poxa, eu fui chamado para fazer isso e nisso eu consigo mudar a vida de pessoas, né? Isso é sensacional, gente. Isso é sensacional. É o propósito. Manda mais pergunta aí. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Muito bom, as pessoas estão aqui comigo, quase 100 pessoas. Como fazer uma apresentação pessoal leve para postar pela primeira vez no Instagram? Quem perguntou isso foi Dica Drill. Drill, seguinte, Dica Drill, seguinte. Se você está começando o perfil do zero, certo? Como eu comecei, tá? O que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer você tem que ter consistência, já falei para vocês. Cria umas 6 a 10 postagens, tá? Faz as postagens de uma vez e posta todas de uma vez só. Por quê? Porque se você, por exemplo, eu vou estar usando o meu exemplo. Se eu entro no seu perfil hoje e você tem 1 ou 2 postagens, eu vou falar, poxa, a Drill, ela começou agora, tá? Então eu não vou seguir ela, porque ela começou agora, ela só tem 2 postagens. Agora, se a pessoa entra no teu perfil, por mais que seja um perfil novo, tá? Sem muitos seguidores, a pessoa consegue ver que você já fez umas 10, 12, 15 postagens, aí já gera volume. Aí as pessoas vão falar, poxa, essa pessoa, por mais que ela começou agora, ela tem consistência em postagens, então eu vou seguir ela. E uma outra dica que, cara, ajudou bastante, eu consegui me apresentar para as pessoas no início, até mesmo hoje, tá? Eu fiz um destaque. Eu criei um destaque e coloquei o seguinte, comece por aqui, comece aqui, alguma coisa assim. E eu gravei uns stories, uma sequência de 5, 6 stories, não mais do que isso, senão fica cansativo, sendo bem objetivo e bem sucinto. Por exemplo, se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver, oi, prazer, meu nome é Renato e eu falo sobre Canva. E assim, o segredo você tem que deixar claro para a pessoa o que a pessoa vai aprender com você, tá? Por exemplo, eu falo sobre Canva, aqui você vai aprender fazer artes incríveis, você vai aprender a produzir um bom conteúdo, você vai aprender a atrair mais clientes, a vender mais, ou seja, o que você vai ensinar a pessoa. Aí que está o segredo. Se você conseguir convencer a pessoa em poucas palavras, a pessoa ela vai te seguir, sacou? Então, cara, é isso. Você tem que ter consistência e ter uma boa apresentação, por mais sucinta que seja, entendeu? Tá. Renato poderia falar sobre os direitos autorais do Canva. Esse assunto está deixando muita gente confusa. Você saberia falar algo? Sim, é o seguinte, eu estava até comentando com as pessoas ontem aqui da minha equipe, o Canva, ele tem algumas políticas sim, tá? Por exemplo, vocês sabiam que é ilegal você vender template pronto? Sim, é ilegal. Até por isso que eu não vendo template pronto. Eu ensino as pessoas a criarem os seus próprios templates. Por quê? Porque o Canva, ele tem a parada que é a seguinte, ele tem os elementos dele, né? Enfim, é direito autoral do Canva. Se você, por exemplo, faz um post e faz um pacotão e vende, isso talvez possa dar um problema para você. Não é garantido que vai dar. Eu acho, sinceramente, que talvez não dê. Mas assim, você está correndo risco. Porém, se você é um social media, se você faz uma arte para um cliente final,
não tem problema, porque o Canva permite você fazer post nas redes sociais, não tem problema nenhum, tá? Agora sim, você fazer um pack pronto de vários templates, você comercializar o pack pronto, aí pode dar problema, sacou? É por isso que eu não faço, tá? Vocês podem ver, eu sempre quando comecei eu mantive uma postura, uma linha de raciocínio e eu vou manter. Eu não vendo pack pronto, tá? Tanto é que eu ensino vocês a criarem os seus próprios templates. Por quê? Primeiro, se você compra pack pronto, você vai ser igual a todo mundo, certo? Porque todo mundo que compra vai ter os mesmos posts que você nunca vai se destacar, você nunca vai ser referência. Você vai estar sempre sendo uma cópia de alguma pessoa que também já utilizou esse mesmo pack. Então, assim, o mais inteligente e o mais interessante, até mesmo para você, é você aprender a criar, sabe? É você aprender a desenvolver a sua própria ideia, criar a sua própria mensagem, entende? Então, assim, não é uma coisa que eu acho que talvez dê problema, porque eu não sei como que eles controlam isso exatamente, como que eles fazem para mapear quem está vendendo, mas é um risco, entendeu? É um risco. E mesmo no gratuito, tá, gente? Vocês que postam na rede social de vocês, é tranquilo, não tem problema. Vocês que fazem social media para outras pessoas também é tranquilo, não tem problema. Agora, essa parte de pack pronto eu tomaria um pouco de cuidado sim, beleza? Estou no Canva há 4 anos e acho que consegui atingir um nível bom, mas sempre tenho dificuldade em encontrar elementos em algumas outras coisas. Nunca usei o Canva Pro. Isso poderia me ajudar? Carlos, sim, o Canva Pro ele é muito bom nesse quesito, tá? Por quê? O Canva Pro ele te possibilita você ter diversos recursos a mais, tá? Que você não teria no Canva gratuito. Por exemplo, no Canva Pro você tem você tem um acervo gigantesco de vídeos, de imagens e de elementos que você não tem no Canva grátis, tá? Então, assim, é um investimento baixo de R$ 34,90, se eu não me engano, por mês. Porém, se você já trabalha com isso, se você precisa disso para suas redes sociais, se você depende disso, se você é um empreendedor que quer, enfim, atrair mais clientes, ganhar mais dinheiro com o Canva, né, através do Canva, eu recomendo sim, por quê? Porque é um investimento baixo, entendeu? É um investimento baixo que não vai te onerar muito dinheiro e você vai conseguir ter mais recursos, tá? Tem muitos elementos que são só Pro. Isso quer dizer que você não consegue desenvolver um bom trabalho sendo Canva gratuito? Não, mentira, você consegue sim fazer um bom trabalho com Canva gratuito, tá? Mas assim, se você quer ter mais recursos, eu aconselho você a ter o Canva Pro, porque vai te possibilitar ter mais recursos. E dica para você achar elementos lá no Canva, tá? Infelizmente o Canva ele não tem uma lista de elementos, não tem algo do tipo, tá? Eu tenho uma lista de elementos lá que são os que eu mais uso, porque eu fui conhecendo os elementos e fui escrevendo, fui anotando. E eu aconselho você fazer o mesmo. Quando você descobrir um elemento legal, anota, tá? Anota porque você vai precisar lá na frente e dificilmente você vai lembrar do nome dele. Então assim, anota, tenha um bloco de notas com o nome dos elementos que você mais utiliza e dica principal, sempre pesquisa com o nome em inglês, tá? Se você, por exemplo, coloca um nome em inglês, sempre vai te sugerir mais opções, então isso ajuda demais, facilita demais, entendeu? Então, cara, é mais questão de você se organizar mesmo e anotar, tá bom? Eu consigo ter mais de uma paleta de cores no Canva gratuito? Seguinte, você consegue, lá em kit de marca, você consegue registrar apenas 3 cores para uma marca se você tiver o Canva gratuito, tá? Isso quer dizer que você não vai poder usar outras cores? Não, você vai poder usar outras cores sim. Porém, se você é Canva gratuito, você não vai conseguir salvar mais cores para você usar ali no atalho, tá? Ele permite você usar apenas 3 cores, tá? Assim, isso é um facilitador, é um atalho, isso não vai atrapalhar você de fazer sua arte, nada disso. Mas se você quer praticidade e agilidade, se você vira um Canva Pro, você consegue ter um kit de marca com infinitas cores e várias paletas diferentes. Então, é uma facilidade a mais, sacou? Vai ficar salva a live? Não sei, o que vocês acham? Deixa a live salva ou não? A Camila tá perguntando, ela falou que perguntaram
se as hashtags podem ser usadas as mesmas ou é bom diversificar. Cara, eu vou falar por mim, tá? Eu falo sobre Canva. Então, assim, as minhas hashtags, provavelmente eu uso sempre as mesmas, tá? Geralmente são as mesmas. É Canva, Canva Pro, Design Canva, Dicas de Canva. Por quê? Porque o meu assunto é sobre isso. Agora, por exemplo, se eu posto alguma coisa relacionada a Instagram, a conteúdo, a criatividade, aí eu mudo as hashtags. Eu ponho Canva também, porque é o meu nicho, mas ponho criatividade, conteúdo, dicas no Instagram. Então, assim, as hashtags você tem que usar de acordo com o conteúdo que você fala, tá? Por exemplo, se você estiver falando sobre padaria, você põe hashtag pão na padaria, alguma coisa assim, tá? Existe um site chamado Top Hashtags, que é as principais hashtags que você consegue pegar do seu nicho, tá? Então lá ele vai falar quais são as principais hashtags do seu nicho e você consegue usá-las de melhor maneira possível, tá? Então, assim, uma outra dica, não usa hashtag, muitas hashtags, por exemplo, 20, 30 hashtags, não vai dar certo, tá? Eu te recomendo a usar entre 8 e 12, 15 no máximo, tá? E assim, hashtags que tem a ver com o teu conteúdo, com o teu assunto, com o teu post, senão vai ficar muito genérico. Beleza? Tá. Vamos lá. Tá bom, gente, eu vou deixar a live salva para vocês. Ó, vou dar uma informação para vocês aqui, rapidão. O café com propósito, eu quero fazer de segunda a sexta, das 8h17, tá? Começa às 8h17, sempre segunda a sexta. Por quê? Porque eu quero sempre passar conteúdo para vocês e também no final da live eu quero tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu quero ter um momento que eu consiga me aproximar de vocês para a gente conversar. E eu vou dar um spoiler aqui para vocês também. Toda terça e quinta-feira eu vou dar conteúdo pesado à noite no YouTube, tá? Vou fazer uma live ao vivo com vocês. Hoje não, vai começar na quinta-feira. Então anota na sua agenda, quinta-feira, quinta-feira vai ser dia... Amanhã, quinta-feira, certo? É dia 29, amanhã. Amanhã vai ter live no YouTube, tá? O assunto vai ser linha editorial. Por que eu escolhi esse assunto? Porque eu mostrei a minha planilha de organização de conteúdo pra galera e o pessoal simplesmente pirou. Eles me chamaram muito no direct, mandaram muita caixinha de pergunta, pedindo a minha planilha, pedindo como é que eu faço para me organizar, como é que eu faço para postar, como é que eu faço para desenvolver minha linha editorial. Então, assim, eu percebi que vocês têm essa dificuldade, então eu vou estar passando esse conteúdo para vocês, para realmente ajudar vocês. E no final da live, para quem ficar até o final da live de quinta-feira à noite, eu vou disponibilizar a minha planilha, fechou? Então, vocês vão aprender bastante coisa na quinta-feira à noite, tá? E, cara, qual que é a dificuldade, André? André, você falou que a Eupoliana tem a mesma dificuldade que você. É que passou muito rápido aqui, eu não consegui ler. Qual é a dificuldade? Escreve aí de novo, mano, por favor. Tô tentando achar aqui, mas eu não tô achando. Tá, achei. E sobre logotipo, tem muita gente criticando o logo no Canva, porque dizem que todo mundo fica igual e não pode registrar a marca. Gente, seguinte, em relação a logo, tá? Dá pra fazer totalmente uma logo no Canva. Geralmente quem critica o Canva, eu vou ser bem sincero pra vocês. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Há uns 2, 3, 4 anos atrás, o Canva não existia, certo? Talvez um pouco mais. Então, o design, o acesso ao design era muito restrito. Quem que conseguia fazer artes há uns 5 anos atrás? Eram profissionais de fato que tinham estudado, tinham feito faculdade, tinham se especializado e tinham dinheiro realmente para pagar uma ferramenta cara que seria um Photoshop. Então, cara, hoje em dia o acesso ao design ficou totalmente facilitado, tá? Veio o Canva e ele quebrou esse padrão, tá? Ele meio que disseminou essa ideia. Hoje em dia, qualquer pessoa, mesmo que não tenha tanto conhecimento em design, mesmo que não tenha dinheiro para investir, mesmo que não tenha uma faculdade para pagar em design, consegue fazer post, consegue fazer artes incríveis, tá? Os meus alunos são provas disso. Os meus alunos, acho que 95% dos meus alunos são pessoas que não têm conhecimento em design, que, cara, do zero elas conseguem fazer um bom trabalho, tá?
Então, assim, isso acabou deixando as pessoas um pouco bravas, né? Imagina só se você está estabilizado no seu mercado e do nada vem uma pessoa, vem um profissional bem mais novo que você, sem a sua experiência e começa a tomar seu espaço na empresa. Como é que você se sentiria? Você, obviamente, começaria a atacar essa pessoa para tentar tirar ela fora enfim, do caminho. Então, o que mais acontece no mercado é isso. São pessoas atacando o Canva, atacando, não dá para fazer logo, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, porque as pessoas elas estão se sentindo pressionadas e ameaçadas, entendeu? Então, assim, em relação a te fazer logo, cara, é totalmente possível você fazer logo sim, tá? O Canva ele te permite, ele te dá várias ferramentas, inclusive tem uma opção chamada SVG, que você consegue salvar a logo, tá? E mandar com uma qualidade melhor para a gráfica imprimir. Agora entra nos direitos autorais, tá? Do Canva. Como eu falei um pouco mais no início, o Canva ele tem sim as suas restrições, ele tem algumas restrições que vale a pena a gente pesquisar mais a fundo. Tem até no site do Canva tem os termos lá que eles explicam, tá? Que eles falam que não pode comercializar os elementos deles, enfim. Eu poderia estar mentindo para vocês, gente, pode fazer o que vocês quiserem, porque o Canva é bom, mas ó, eu acho que assim, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que ser transparente, certo? Então assim, eu aconselho vocês a pesquisarem mais a fundo sobre isso também, tá? Sobre essa parte de criação de logo, de você realmente utilizar uma logo. Eu acredito, Renato, opinião do Renato, eu acredito que não daria problema, tá? Porque assim, como é que o Canva saberia falar assim, esse elemento é meu, sendo que a internet, o Google tá lotado de coisa, certo? Então assim, mas assim, pode acontecer algum problema? Talvez possa, mas eu acredito que não vai acontecer. Eu aconselho de fato vocês a olharem lá no Canva, tá? Ali dentro do site do Canva tem os termos de uso, tudo certinho, e lá tá bem explicadinho. Então eu acho legal, acho válido vocês pesquisarem. Mas em relação de você desenvolver, em relação de você criar a tua logo, em relação de você conseguir fazer uma coisa bonita, sim, totalmente possível. Totalmente possível, não tem problema nenhum, tá? É que muitas pessoas me perguntam, quem mexe no Canva é design? Gente, seguinte, quem mexe no Canva é design, aí eu sempre respondo, o que você faz? Deixa eu ver as tuas artes. Eu vendo as suas artes e eu avaliando as suas artes, eu vou chegar numa conclusão se você é um bom designer, se você não é um bom designer, porque o que manda aqui não é diploma, não é ferramenta, e sim o seu bom gosto, a sua criatividade, as suas técnicas, entendeu? E outra, também você não precisa ser um bom design, um design excelente para conseguir ter resultado no Instagram, tá? Você consegue ter resultado no Instagram se você fizer as coisas certas, se você conseguir atrair a atenção das pessoas. Tem muitos designs profissionais que não têm bom resultado, quanto outras pessoas que não sabem muito bem do design, porém elas aplicam o Canva com propósito, né? Eles usam o Canva a seu favor, eles usam as ferramentas do Canva, as técnicas de design, sim, para atingir mais pessoas, mas não quer dizer que essas pessoas são profissionais, são pessoas que são gabaritadas. Não, cara, o objetivo não é você ser gabaritado, é você ter um propósito e atingir o seu foco, ter consistência e atingir seus resultados, sacou? Vamos lá, estamos acabando aqui. Já estamos quase 1 hora de live, daqui 5 minutinhos vou derrubar. Vou responder só mais umas 2 perguntas e a gente já encerra, fechou? Vamos lá. Como colocar sombreado, tá? Como colocar sombreado? Simples, gente. Lá no Canva você consegue fazer isso de algumas formas. Você consegue, tem o efeito do Otone que você pode duplicar, tá? Você pode duplicar a imagem ou elemento, colocar um efeito do Otone e jogar ele para trás, tá? E tirar a transparência. Também agora tem um efeito chamado Shadow, que você consegue também colocar o efeito por volta da imagem, funciona bem também. Tem alguns pontos que são bem fáceis para você conseguir fazer isso, tá? Dicas para editar vídeo. É uma boa opção editar eles no Canva? Cara, no Canva, para ser bem sincero, edição de vídeo no Canva não rola muito, tá? Assim, se você quiser fazer vídeo para YouTube, colocar legenda, clicar corte no vídeo, não vai rolar. Agora o Canva para você fazer animações, para você fazer bastante coisa interessante, fazer umas chamadas, fazer artes animadas, é bom, tá? Se você quer editar vídeo mesmo
para você postar no seu IGTV, para você postar, enfim, em qualquer lugar, tem o InShot, tá? O InShot é gratuito e você consegue fazer, editar por legenda, por música, colocar efeito de transição, um monte de coisa, tá? É bem legal. Que horas que vai ser a live no YouTube amanhã? Gente, a live no YouTube amanhã vai ser às 9 e 7 da noite, fechou? A gente vai ter também aqui o Café com Propósito, tá? De manhã vai ser todos os dias, segunda a sexta, às 8 e 17, tá? Já a live no YouTube à noite vai ser às 9 e 7 da noite, beleza? Eu vou estar divulgando melhor para vocês aqui nos stories durante o dia, para vocês não esquecerem, fechou? Vamos lá. E aí, gente, o que vocês acharam do Café com Propósito? Acharam a ideia legal? Gostaram? Dê um feedback aí que a gente já vai encerrar, porque já são quase 9h10. Gostaram? Curtiram a ideia? É um momento que eu quis criar para me aproximar mais de vocês, né? Para realmente ter um contato mais próximo com vocês, para conseguir trazer um conteúdo bacana para vocês, para responder a pergunta de vocês, né? Para tirar as dúvidas que vocês têm. Então, assim, cara, esse é o momento que já pode marcar na sua agenda. É que nem se você ligar a Globo pelas 8 da manhã, você vai ver que tá Ana Maria Braga lá. E assim, você sabe que ela vai estar lá todos os dias. Então, é a mesma coisa aqui. 8h17, você vem aqui no meu canal, né? Aqui no meu perfil, no meu Instagram. E bora assistir a live que vocês vão aprender, certo? Bastante coisa. Isso aí. Cara, realmente é um pouco ruim para algumas pessoas esse horário, né? Porque algumas pessoas estão trabalhando e tal. Mas é isso aí, você tem que estar com o olho no peixe, outro no gato, né? Você tem que estar trabalhando e com o fone de ouvido olhando a live. Mas é isso aí, gente. Eu vou deixar a live salva também, para quem não pôde estar presente. É lógico que quem está presente consegue acompanhar melhor, consegue perguntar, consegue tirar suas dúvidas aqui, né? A diferença é que faz a diferença, exatamente. Então, assim, tudo nessa vida você tem que dar um esforço, né? Você tem que se esforçar para conseguir ter algum resultado. Então, assim, o aprendizado nunca é demais, né? Então, você tem que se esforçar mesmo. 8 horas, algumas pessoas estão dormindo. Falar que eu pareço com o Louro José, sacanagem, hein, mano? Pareço com o Louro José, isso foi boa. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Que vocês tenham um ótimo dia, tá bom? Que vocês possam, enfim, se tiverem mais dúvidas, depois vocês me procuram no direct lá que a gente conversa. E fiquem de olho na programação aqui dos stories, que eu vou estar... Opa, travou. E fica de olho aqui nos stories que eu vou estar divulgando melhor a live de noite de amanhã, tá bom? Então é isso, gente. Um ótimo dia para vocês e até amanhã, 8h17. É nóis e um abraço. Valeu!